Por anos, os anúncios de novas aeronaves seguiram um padrão conhecido. Um novo modelo surge. Especialistas debatem. E, aos poucos, a atenção se dissipa. Mas desta vez, a sensação é outra. O novo avião russo, IL-100, não está sendo apresentado com estardalhaço. Está sendo posicionado com cuidado, quase em silêncio. E quando uma tecnologia chega sem alarde, muitas vezes isso indica uma mudança mais profunda. A verdadeira pergunta não é o que a aeronave pode fazer, mas por que está surgindo agora. O primeiro sinal não veio com holofotes ou um grande palco. Não houve revelação em salão de aviação. Nenhum lançamento dramático sob telas brilhantes. Em vez disso, o nome IL-100 apareceu em breves atualizações do setor e comunicados controlados do governo. As palavras eram medidas, técnicas, calmas. Nos primeiros relatos, a aeronave foi descrita como parte de um esforço de modernização. Autoridades falaram sobre produção nacional. Mencionaram estabilidade no fornecimento. Usaram frases como desenvolvimento estratégico e capacidade interna. Não houve declarações ousadas sobre superar concorrentes globais. Nenhuma promessa de mudar o mercado da noite para o dia. Essa ausência era notável. No mundo da aviação, novos aviões são frequentemente apresentados com orgulho e comparação. Alcance é comparado. Consumo de combustível é medido contra rivais. Layouts de assentos são exibidos em imagens sofisticadas. Mas desta vez, a apresentação parecia contida. Quase silenciosa. À primeira vista, parecia rotina. Países anunciam programas de aeronaves com frequência. Muitos ficam só no papel. Alguns constroem protótipos que nunca chegam à produção total. Outros entram em serviço com anos de atraso. Por causa desse histórico, o IL-100 não atraiu atenção global imediata. Analistas do setor trataram como mais uma entrada numa longa lista de projetos. Uma atualização técnica. Nada mais. Mas o momento era importante. O anúncio surgiu num período em que o setor de aviação russo estava sob forte pressão. Sanções limitaram o acesso à aviônica ocidental. Peças de reposição se tornaram mais difíceis de obter. Acordos de leasing enfrentaram incertezas. As empresas aéreas foram forçadas a repensar cronogramas de manutenção. Algumas aeronaves foram imobilizadas não pela idade, mas pela falta de componentes. Nesse ambiente, a introdução de um novo avião carregava um significado diferente. Sugeria preparação. O IL-100 não foi descrito como um jato revolucionário. Foi enquadrado como confiável, nacional, independente. Essas palavras apareceram repetidamente nos materiais oficiais. A ênfase não era na velocidade ou no luxo. Era no controle das linhas de produção e das cadeias de suprimentos. Essa mudança na linguagem foi sutil, mas importante. Em vez de competir por aplausos globais, o foco parecia interno. A mensagem apontava para a redução da dependência de fornecedores estrangeiros. Para a construção de sistemas que pudessem funcionar mesmo quando o suporte externo fosse limitado. Não houve referências diretas às sanções nos primeiros anúncios. Nenhuma crítica aberta aos fabricantes ocidentais. O tom permaneceu neutro. Mas o contexto estava claro para quem acompanhasse o setor de perto. Quando as cadeias de suprimento se apertam, novos projetos raramente são acidentais. A própria moderação tornou-se parte do sinal. Ao evitar comparações dramáticas com aeronaves de empresas como Boeing ou Airbus, a mensagem reduziu o confronto. Diminuiu as expectativas. Também reduziu o escrutínio. Um anúncio barulhento convida a perguntas. Um anúncio silencioso ganha tempo. Nos bastidores, equipes de engenharia trabalhavam para substituir sistemas importados por alternativas nacionais. Suítes de aviônica foram reprojetadas. A origem dos motores foi revisada. Fábricas foram avaliadas para expansão de capacidade. Essas não são mudanças que acontecem rapidamente. Exigem planejamento de anos. O que levanta outra questão. Se o IL-100 fosse apenas uma resposta à pressão recente,
O desenvolvimento teria que ter começado muito antes. Programas de aeronaves não surgem da noite para o dia. Eles passam por estudos de design, testes em túnel de vento, planejamento de certificação. Cada fase deixa um rastro dentro das instituições técnicas. Isso significa que o primeiro sinal pode não ter sido o verdadeiro começo. Pode ter sido o primeiro sinal visível de um plano já em andamento. O nome da aeronave não dominou as manchetes. Os mercados financeiros não reagiram com força. Empresas aéreas internacionais não se apressaram em comentar. A indústria global, em sua maioria, assistiu em silêncio. Mas dentro da rede de aviação doméstica russa, o anúncio teve peso. Sugeriu continuidade, estabilidade. Um caminho a seguir que não dependia da reabertura de rotas comerciais. E em indústrias estratégicas, estabilidade pode importar mais que espetáculo. Então o primeiro sinal permaneceu pequeno. Um breve relatório. Uma declaração comedida. Um número de modelo mencionado sem empolgação. No entanto, pequenos sinais muitas vezes marcam o início de grandes transições. A ausência de barulho não significou ausência de intenção. Significava apenas que a mudança estava se desenrolando silenciosamente. E mudanças silenciosas são as mais difíceis de medir até que já estejam em andamento. A maior parte da cobertura inicial manteve-se na superfície. Relatórios listavam alcance esperado, capacidade de assentos, eficiência de combustível projetada e possíveis configurações de motor. Analistas comparavam números em tabelas. Fóruns de aviação debatiam estimativas de desempenho. A discussão parecia familiar, quase rotineira. Mas esses detalhes visíveis eram apenas parte do quadro. O que recebeu muito menos atenção foi a estrutura por trás da aeronave. O IL-100 estava surgindo no momento em que a indústria da aviação russa enfrentava sérias restrições de abastecimento. Após 2022, o acesso a sistemas de aviônica ocidentais tornou-se limitado. Peças de reposição para frotas existentes ficaram mais difíceis de garantir. Contratos de leasing ligados a bancos estrangeiros enfrentaram incertezas legais. A cobertura de seguros tornou-se mais complexa. Não eram obstáculos pequenos. Eles afetavam todos os níveis das operações aéreas. Nesse ambiente, lançar um novo programa de aeronaves carregava um significado diferente. Não se tratava apenas de adicionar capacidade. Tratava-se de remodelar a dependência. Antes dessas restrições, muitos programas de aeronaves russos dependiam de fornecedores globais. Motores podiam vir de um país. Sistemas de controle de voo de outro. Materiais compostos de empresas ocidentais especializadas. Essa estrutura era comum na indústria aeroespacial moderna. Reduzia custos e melhorava a eficiência. Mas também criava vulnerabilidade. Quando o acesso se estreita, a vulnerabilidade torna-se visível. O IL-100 apareceu dentro de um esforço mais amplo para substituir componentes estrangeiros por alternativas nacionais. Novos sistemas de aviônica foram desenvolvidos por empresas locais. Materiais antes importados foram reprojetados usando fornecedores internos. Até os caminhos de certificação começaram a mudar para estruturas de supervisão nacionais. Essas mudanças raramente viram manchetes. São técnicas, lentas, muitas vezes descritas em linguagem árida. Mas formam a espinha dorsal da produção de aeronaves. A maior parte da discussão pública não se concentrou nesse mapa industrial. Em vez disso, ficou nas comparações superficiais com aeronaves da Airbus e Boeing. Esse enquadramento sugeria competição. Mas a história mais profunda apontava para outro lugar. O IL-100 parecia menos sobre competir globalmente e mais sobre estabilizar domesticamente. As empresas aéreas que operam na Rússia precisavam de garantia de que as frotas poderiam ser mantidas sem esperar por aprovação estrangeira. As equipes de manutenção precisavam de acesso previsível a peças. Os programas de treinamento precisavam de aeronaves alinhadas com os sistemas internos. As instituições financeiras precisavam de ativos que pudessem funcionar sob jurisdição local. Uma aeronave construída dentro dessas restrições desempenha um papel estratégico além do transporte.
torna-se parte de um plano de adaptação mais amplo. Houve também ajustes silenciosos nas redes de manufatura. Instalações de produção foram avaliadas para expansão de capacidade. Subcontratados menores foram reorganizados. Institutos de pesquisa aumentaram a cooperação com agências estatais. Essas mudanças não parecem dramáticas de fora, mas refletem uma mudança estrutural de longo prazo. A maioria dos observadores perdeu isso porque não aparece em imagens sofisticadas. Não aparece em vídeos promocionais. Está dentro de contratos, cronogramas de fábrica e documentos de certificação. Até o tom da comunicação oficial refletiu essa mudança. Em vez de prometer domínio de exportação, as declarações enfatizaram confiabilidade e continuidade. O foco permaneceu interno. Estabilidade em vez de espetáculo. Isso é o que muitos ignoraram. Eles viram um número de modelo de aeronave. Viram especificações projetadas. Não viram o realinhamento industrial por baixo. E o realinhamento industrial se move lentamente no início. Esconde-se na linguagem técnica. Evita confrontos. Mas uma vez que atinge escala operacional, seu impacto pode ser amplo. O IL-100 pode voar pelos céus como qualquer outro jato. Os passageiros podem não notar nada em comum. Mas sob o piso da cabine, dentro de seus sistemas e cadeias de suprimentos, existe um ajuste mais profundo. Um ajuste que se estende muito além de uma única fuselagem. E quando uma aeronave carrega o peso da reestruturação industrial, seu sucesso ou fracasso afeta mais do que as companhias aéreas. Começa a moldar a estratégia. O avião pode parecer comum à distância, mas o sistema que o sustenta é tudo menos simples. O desenvolvimento de aeronaves raramente é sobre uma única máquina. É sobre uma rede. Uma cadeia de sistemas que deve se mover em conjunto, ou não se mover. Quando uma nova aeronave entra em produção, os engenheiros de projeto são apenas uma parte do processo. Atrás deles estão órgãos de certificação, fábricas, centros de treinamento, planejadores financeiros e redes de manutenção. Cada uma dessas camadas deve se alinhar. Se uma falhar, a aeronave não chega à pista. O IL-100 está inserido nesse sistema maior. Na estrutura da aviação russa, a influência estatal desempenha um papel forte. Grandes fabricantes operam dentro de um quadro coordenado. Decisões de financiamento são frequentemente ligadas a planos industriais nacionais. Empresas aéreas com participação estatal ou fortes laços governamentais formam uma base de cliente central. Isso cria um ciclo fechado. Projeto, aprovação, financiamento e operação podem mover-se na mesma direção. Essa estrutura difere dos mercados globais totalmente abertos. Mas em tempos de restrição, um sistema coordenado pode fornecer estabilidade. A certificação é um dos primeiros passos críticos. Antes que uma aeronave possa transportar passageiros, ela deve passar por avaliações de segurança. Testes de voo medem estabilidade, desempenho de combustível e manuseio em emergências. Esses testes são observados e documentados. No mercado globalmente integrado, agências internacionais frequentemente reconhecem as aprovações umas das outras. Mas quando as barreiras políticas crescem, a certificação torna-se mais nacional. Isso significa que os reguladores internos devem expandir seu papel. Institutos técnicos devem provar capacidade. O processo torna-se tanto técnico quanto simbólico. Sinaliza confiança nos padrões nacionais. As fábricas também precisam se ajustar. Ferramentas mudam. Contratos de fornecimento mudam. Trabalhadores se retreinam em novos componentes que podem diferir dos sistemas importados usados antes. Linhas de montagem exigem coordenação entre centenas de fornecedores. Mesmo pequenos atrasos na entrega de peças podem parar a produção. As estruturas de financiamento importam igualmente. Aeronaves são ativos caros. As empresas aéreas raramente as compram com dinheiro vivo. Acordos de leasing, empréstimos com garantia estatal e planos de crédito de longo prazo geralmente sustentam os pedidos. Se o acesso aos mercados financeiros globais se estreitar, o financiamento doméstico deve preencher a lacuna.
É aqui que o IL-100 se torna mais que um produto. Torna-se parte de um plano industrial nacional. As empresas aéreas que operam na Rússia podem ser encorajadas a priorizar aeronaves produzidas localmente. Os cronogramas de manutenção podem ser projetados em torno de peças nacionais. Os programas de treinamento para pilotos e engenheiros podem mudar para sistemas exclusivos da plataforma IL-100. Cada ajuste fortalece o controle interno, mas também reduz a dependência da integração global. Essa abordagem não é totalmente nova. Muitos países protegem indústrias-chave, mas a intensidade aumenta quando o acesso externo se torna mais difícil. O que antes era uma opção torna-se uma necessidade. Dentro deste sistema, a aeronave atua como uma âncora estabilizadora. Mantém as fábricas ativas. Sustenta o talento da engenharia. Preserva redes de suprimentos que, de outra forma, poderiam enfraquecer sob pressão externa. No entanto, a coordenação nesta escala exige disciplina. Atrasos no desenvolvimento do motor podem desacelerar toda a cadeia. Contratempos na certificação podem empurrar os prazos para frente em anos. Excedentes de custos podem sobrecarregar os orçamentos públicos. Portanto, o IL-100 não se move sozinho. Move-se com o sistema ao seu redor. E esse sistema vem se reestruturando silenciosamente. Novos acordos entre fabricantes e agências estatais foram assinados. Previsões de produção foram ajustadas. Universidades técnicas aumentaram os programas de treinamento aeroespacial. Essas mudanças são graduais, mas deliberadas. Para observadores externos, a aeronave pode parecer uma simples adição à frota. Mas dentro da estrutura industrial, ela ativa uma teia de compromissos. Essa teia determina se o projeto fortalece a independência ou expõe fraquezas. O avião pode ser novo, mas o pensamento estratégico por trás dele reflete prioridades de longa data sobre controle, estabilidade e autossuficiência. E uma vez que tal sistema é colocado em movimento, raramente retorna à sua forma anterior. Há momentos na indústria em que um projeto é apresentado com força. Holofotes. Discursos confiantes. Comparações diretas. Este não pareceu ser um desses momentos. O IL-100 avançou de uma forma diferente. Os anúncios foram comedidos. Documentos técnicos foram divulgados sem celebração. Até as declarações oficiais evitaram linguagem ousada. O tom permaneceu processual, quase rotineiro. Essa moderação não foi acidental. Grandes programas aeroespaciais carregam riscos. Atrasos são comuns. Aumentos de custos atraem escrutínio. Se as expectativas forem muito altas, qualquer revés vira manchete. Num ambiente já sob pressão internacional, a tensão extra pode criar complicações. Ao manter a comunicação controlada, os líderes do projeto reduziram esse risco. Há também a questão da comparação de desempenho. Aeronaves são geralmente julgadas em relação aos concorrentes. O alcance é medido ao lado de modelos similares de empresas como Boeing ou Airbus. Números de eficiência são colocados lado a lado. O design da cabine é avaliado em relação aos padrões globais. Mas a comparação direta convida a críticas diretas. Se o IL-100 fosse promovido ruidosamente como rival de aeronaves ocidentais estabelecidas, enfrentaria imediatamente um escrutínio detalhado de analistas internacionais. Cada escolha técnica seria examinada. Cada atraso seria amplificado. O silêncio, neste caso, criou espaço. Há também uma razão financeira para a cautela. As empresas aéreas planejam mudanças de frota com anos de antecedência. Investidores estudam projeções de longo prazo antes de comprometer fundos. Se um projeto parece incerto, a hesitação se espalha rapidamente. A comunicação controlada limita a especulação. Dentro da Rússia, o projeto pode carregar peso simbólico. Representa resiliência. Sinaliza adaptação sob restrição. Mas apresentá-lo como símbolo cedo demais poderia criar pressão política que interfira nos prazos da engenharia. A engenharia exige paciência. A atenção política exige velocidade. Equilibrar essas forças requer moderação.
Há ainda outra camada. A aviação global permanece interconectada, mesmo durante tensões. Redes de manutenção cruzam fronteiras. Acordos de espaço aéreo exigem cooperação. Uma campanha ruidosa em torno da independência industrial poderia complicar negociações delicadas em outras áreas. Então o lançamento permaneceu estável. As atualizações focaram nos marcos. Cronogramas de testes de protótipos. Preparação das fábricas. Expansão da força de trabalho. Os detalhes eram factuais, não emocionais. Silêncio não significa inatividade. A portas fechadas, a coordenação continuou. Engenheiros ajustaram projetos para acomodar aviônica de origem local. Gerentes de suprimentos renegociaram contratos com produtores nacionais. Agências reguladoras prepararam novos quadros de avaliação. Esses processos levam tempo e raramente são visíveis ao público. A ausência de manchetes dramáticas pode ter feito muitos observadores ignorarem a escala da preparação em andamento. Mas em indústrias estratégicas, a preparação muitas vezes importa mais do que a publicidade. O silêncio pode funcionar como proteção. Protege o desenvolvimento inicial do ruído externo. Permite testar e redesenhar sem pressão pública. Reduz o risco de volatilidade do mercado ligada a anúncios antecipados. E às vezes, o silêncio sinaliza confiança. Confiança de que o projeto não requer defesa constante. O IL-100 não exigiu atenção. Simplesmente seguiu em frente. Mas projetos silenciosos podem criar mudanças repentinas quando atingem escala operacional. Quando as primeiras unidades de produção saem da linha de montagem. Quando as empresas aéreas iniciam o serviço de rotina. Quando as equipes de manutenção relatam desempenho estável. Nesse ponto, a ausência de barulho inicial pode ser entendida de forma diferente. Silêncio não significa fraqueza. Às vezes significa preparação. E a preparação, quando concluída, raramente se anuncia com antecedência. Antes que isso migre silenciosamente para manchetes de rotina, inscreva-se para acompanhar o que vem a seguir.